Prontinho, estou de volta à live. Vamos ver se agora vai dar certo, se a doutora Gabi vai aparecer aqui para todo mundo, porque para mim não estava aparecendo. Vou aguardá-la entrar. Já estou vendo aqui algumas pessoas, já estão voltando. Deixa eu esperar a doutora Gabi. Ela ainda não apareceu aqui para mim. Doutora Gabi, cadê você? Ainda não. Dá até coceira na cabeça, gente. Eu fico nervosa, a cabeça começa a coçar. Estamos iniciando. Ainda não. Bom, faça o seguinte, gente. O Instagram, ele entende que a live é interessante. Boa noite novamente, Geralda. Que a live é interessante quando vocês apertam o coraçãozinho. Então, já faz um favor para mim. Já vai apertando aí para o Instagram entregar essa live para mais pessoas, para que outras pessoas entrem também e aprendam conosco. Enquanto isso, vamos esperar a doutora Gabi aqui para aparecer. Enquanto ela ainda não chegou aqui, deixa eu ver se ela me mandou mensagem. Não. Enquanto a doutora Gabi não chegou, deixa eu falar para vocês da live de semana que vem, que vai ser uma live muito interessante, bem diferente das lives que eu já fiz, que nós vamos falar sobre a doutora Gabi entrou. Nós vamos falar sobre autismo, o laudo, o que deve ter no laudo para que o autista tenha acesso a todo o tratamento que ele tem direito. Vai ser uma live bem legal, com duas pessoas super especiais, que no final desta live eu conto quem são as convidadas. Isso aí, tô gostando de ver os corações subindo, gente. Vocês são demais, viu? Isso ajuda muito. Amo suas lives, tem agregado muito. Que bom. Agora sim, doutora, linda, maravilhosa, aparecendo para mim. Deu tudo certo. Agora sim, deu tudo certo. Deu, graças a Deus. Bem, tá, meu amor. Que bom te ver. Ai, maravilha, gente. Eu estava ansiosa por esse encontro. Acompanhe seu trabalho. Tô vendo as suas lives de domingo. Que maravilha. Todo domingo você aí trazendo informação pra gente. Quanto isso agrega, o quanto isso nos ajuda. E fora os outros conteúdos que você sempre traz, né? Então, ter você aqui no meu espaço é uma honra muito grande. Muito obrigada por ter aceito esse Eu convite. te agradeço por todo esse carinho e, enfim, do jeito que a gente acabou se conhecendo, né? E foi muito afetuoso, né? Essa questão do afeto, assim, do carinho é algo que a gente não tem como agradecer, né? A gente só tem que retribuir. Então, tô aqui exatamente por causa disso. Estou retribuindo todo o carinho que não só tu, mas a turma também teve por mim, e eu acho Uhum. que é isso. Não tem palavras para expressar. É recíproco, porque realmente, quando a gente encontra, tem a oportunidade de encontrar pessoalmente com as pessoas que a gente admira, é muito gostoso, né? A gente poder abraçar e transmitir melhor essa emoção que a gente sente mesmo, porque vocês fazem parte da nossa vida, né? Cada informação, cada dia que eu vejo vocês aqui nessa telinha, vocês vão entrando para nossas vidas e agregando e ajuda muito a gente. Então, realmente, foi um encontro muito gostoso. Nós nos conhecemos lá na Gluten Free, para quem não está sabendo, né? Nós estivemos juntos lá na feira e foi muito bom, foi muito gostoso. E agora estamos aqui tendo a oportunidade de dividir mais um pouco do seu conhecimento. Hoje, um tema especial que poucas pessoas sabem até da existência, né? Que é a doença de Crohn. É tão pouco falado, e eu imagino que muitas pessoas sofrem com essa doença sem ao menos imaginar que todos aqueles males que ela está sentindo é em virtude dessa doença de Crohn. Às vezes diagnosticada com outras doenças que são semelhantes, mas que o tratamento é diferente. Às vezes o sintoma é semelhante, mas requer um tratamento diferenciado, e aí não tem sucesso no tratamento por conta disso, né, doutora? Pois
então, eu fiz um resuminho, né? Eu gosto de fazer os resumos para minhas lives para eu poder me guiar um pouco, que às vezes eu acabo esquecendo de falar alguma coisa importante. Mas tu tens ideia de quantas pessoas no mundo têm doença de Crohn com diagnóstico? Não. 7 milhões de pessoas no mundo hoje, isso são dados do ano passado, né? Tem, então, o diagnóstico, tem a doença de Crohn. Então, isso com diagnóstico, né? Tu imagina as pessoas que ainda estão em processo, que ainda têm muitos sintomas, que ainda não chegaram, não tiveram acesso a uma colonoscopia, não tiveram acesso a uma endoscopia. Esse número é muito maior. Uma coisa interessante da gente falar sobre o Crohn, e aí eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças autoimunes, né? Porque o Crohn, ele é uma doença autoimune, ele faz parte do espectro das doenças inflamatórias intestinais, e a gente tem a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Então, são doenças inflamatórias do intestino de característica e de denominação autoimune. Então, quando a gente fala de doença autoimune, uma das coisas mais interessantes que a gente percebe, que a gente vê em relação à incidência, já que a gente está falando que a gente tem 7 milhões de pessoas com esse diagnóstico no mundo, é que países desenvolvidos têm muito mais incidência das doenças autoimunes do que os países não desenvolvidos ou pouco desenvolvidos. Por quê? Já Por quê? pensou nisso? Não, tô aqui, ó, imaginando, gente, o que que pode ser? Qual é a relação? Olha que A interessante. alimentação, talvez? O estilo de vida? Pois então, eu falo, na verdade, que nas doenças autoimunes, isso foi, na verdade, fui eu que criei, tá? Porque eu trato doença autoimune desde o início, desde quando eu comecei a estudar e a tentar entender esse mundo da medicina funcional, que é essa medicina holística, que é essa medicina que a gente consegue olhar o paciente como único e principalmente como um todo. Eu desenvolvi um raciocínio que eu consigo levar para todos os pacientes com doença autoimune. A doença autoimune, ela tem um caráter muito relacionado ao ambiente. A genética influencia. Na doença de Crohn, eu peguei alguns dados aqui e eu vou falar porque eu acho interessante para que a gente possa entender. Ele afeta homens e mulheres da mesma forma. A maioria desenvolve entre 15 e 30 anos. Tô lendo, tá? Tô colando, tá? Uhum. Quem tem um histórico familiar, 20% das pessoas com parentes de primeiro grau. Então, é só 20% das pessoas. Uhum. Baixo. Muito baixo. Na Europa, na verdade, a gente tem mais ocorrência da doença de Crohn em comparação com, por exemplo, com os americanos latinos e com os africanos, mas esse número está crescendo em função da ocidentalização. E aí a gente vai falar sobre isso. Existem genes específicos, mas que não determinam absolutamente nada em relação à doença de Crohn. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que será que esses pacientes em países desenvolvidos têm mais doenças autoimunes? E aí a gente vai colocar a doença de Crohn como essa doença autoimune que a gente vai falar hoje. Em países subdesenvolvidos ou com baixo nível de desenvolvimento, tem menos. Tudo está correlacionado com o estilo de vida. A genética não determina absolutamente nada em relação às doenças autoimunes. O que determina é o ambiente. Quando a gente tem um ambiente com comida processada, comida industrializada, cheia de toxinas, cheia de antinutrientes, cheia de coisas tóxicas, esse intestino fica cada vez mais doente. A doença autoimune, ela tem 4 componentes muito importantes. E todas as pessoas que estão aqui na live, que conhecem pessoas com doença autoimune, que têm pessoas com doença autoimune, ou que tem na família, ou que tem a própria pessoa, tem que observar que existe 4 coisas muito frequentes e muito comuns nos pacientes com doenças autoimunes.
A primeira delas é a permeabilidade intestinal. Então, tem trabalhos que mostram que os pacientes com doença de Crohn que têm permeabilidade, eles têm permeabilidade do intestinal aumentada, e pacientes que têm permeabilidade intestinal aumentada desenvolvem mais doença de Crohn. Então, é algo dúbio. Pode ser que quem tem o Crohn tem mais permeabilidade intestinal aumentada, mas quem tem permeabilidade intestinal aumentada vai desenvolver mais a doença de Crohn. A segunda coisa é uma disbiose. O que é a disbiose? Disbiose é o desequilíbrio da microbiota intestinal. E esse desequilíbrio ele pode ser por várias maneiras. A primeira, por a gente ter bactérias boas em pequena quantidade. Ou por a gente ter bactérias ruins em grande quantidade. Ou ainda, por a gente ter poucas bactérias no intestino. Os pacientes com doença de Crohn, além desse quadro, eles têm algumas bactérias mais frequentes do que outras. O Helicobacter pylori é uma delas. Então, pacientes que têm mais infecção por Helicobacter pylori têm maior risco de doença de Crohn. Além do Helicobacter, nós temos outras bactérias, outros vírus. O Epstein-Barr vírus está muito correlacionado com a doença de Crohn. Então, a gente já falou da permeabilidade do intestino, eu vou voltar em todos esses assuntos, porque a gente vai falar o que é a doença de Crohn, como a doença de Crohn. Mas é interessante que as pessoas entendam que tudo isso está correlacionado com as doenças autoimunes. A permeabilidade do intestino, a disbiose, o excesso de toxinas. Então, a toxina não é só aquela toxina que a pessoa tá entrando em contato quando toma uma água na garrafinha plástica cheia de bisfenol, quando ela está comendo um alimento cheio de glifosato, cheio de agrotóxico, quando tem fitalato, quando a gente tem excesso de metais pesados, uma panela cheia de alumínio, as cápsulas de café que todo mundo toma e que adora tomar uma cápsula de café tomada de alumínio, e você passa aquela água quente fervendo por dentro daquela cápsula de alumínio. Quando você usa shampoo perolado que está tomado de alumínio. Quando você tem amálgama nos dentes que está tomada de mercúrio. Então, assim, tem tanta coisa que está correlacionado com o excesso de toxicidade. E esse excesso de toxicidade vai influenciar diretamente o intestino. E a quarta coisa, além das toxinas do ambiente, são os traumas. Então, os pacientes que têm doenças autoimunes, eles têm muita dificuldade em lidar com traumas. Ou do passado, ou do próprio presente. Porque a gente não vive só de passado. Hoje a gente tem um estresse muito grande no presente, a gente vive muitas situações que muitas vezes a gente passa por elas. A gente não digere, a gente simplesmente patrola. As pessoas não têm mais essa capacidade, talvez vontade, de entender algumas situações que elas passam. Elas simplesmente continuam vivendo. Na verdade, continuam sobrevivendo aquilo ali que passaram. E um tempo depois, isso acaba voltando. Porque as coisas precisam ser bem resolvidas. Não só as coisas do passado, que a gente tem muita dificuldade, e todo mundo tem história, mas as coisas do presente também. Então, esses pacientes trazem uma carga muito grande emocional com eles. Aí pode me dizer, mas doutora, doença de Crohn tem em criança. Por que a criança tem, se a criança não tem trauma nenhum? Será que não? Como é que foi essa gestação? Como é que essa mãe se relacionou com esse bebê? Como é que foi o pai? Como é que foi o ambiente onde essa nenê estava se desenvolvendo, onde esse bebê estava se desenvolvendo? Quanta coisa a gente não sabe, quanta coisa a gente não pergunta, quanta coisa a gente não quer falar, quanta coisa a gente guarda dentro da gente que muitas vezes a gente tem dificuldade de falar. E isso, querendo ou não, influencia o nenê que está dentro da barriga. Então, a doença de Crohn, que se caracteriza por essa doença inflamatória de característica autoimune, que pode pegar qualquer parte do intestino, da boca ao ânus, se caracteriza por ser
salteada, pode ser que pegue um segmento, pode ser que não pegue outro. Visível nas endoscopias e na colonoscopia, é uma doença muito florida. Ela tem muita relação também com a questão dos traumas emocionais. Então, acho que por aí a gente pode começar a falar um pouquinho sobre doença de Crohn. Nossa, você vai falando, eu chego a ficar emocionada com essas informações, porque é um tipo de informação que a gente não acha isso fácil. Isso que você falou do emocional, porque a gente sabe que o emocional, ele interfere em muitas coisas na nossa vida. Mas você falando assim, fica tão claro. E a gente vai lembrando de pessoas que têm algumas doenças, e aí você lembra de um trauma, um momento pesado que a pessoa viveu. Eu sou uma pessoa muito calma, zero ansiedade, estresse é uma coisa que realmente não me pega. Mas claro que tem alguns momentos da vida, no trabalho, que às vezes você sofre ali aquele período, aquele 1 dia, 2 dias que você fica tenso. Eu sinto uma transformação, uma descarga elétrica no meu corpo tão grande. Parece que o sangue passa vibrando dentro de mim, eu sinto cada veia. O meu estômago parece que fecha, eu não consigo comer. E isso é uma coisa que eu vivo uma vez ou outra. Agora, imagine uma pessoa que vive isso todos os dias, que é uma pessoa que está em constante estado de estresse. Como que o corpo dessa pessoa funciona? Né? Como que essa máquina vai funcionar direito? Porque a minha não funciona, a minha dá uns tilts assim, ó. O intestino desregula, a minha fome, tudo desregula. Por que o intestino desregula? Porque a gente produz hormônios no intestino. Qual é o hormônio do estresse? Eu sei. Nossa, gente, não é ocitocina, óbvio que não. Fala aí, eu sei, mas não sei. O Oh, cortisol. cortisol. E Cortisol. o cortisol, ele é um hormônio muito importante para o intestino. Ele regula muito a motilidade do intestino. Por isso que muitas pessoas falam que tem síndrome do intestino irritável. O que é a síndrome do intestino irritável? A pessoa ficou estressada, liberou cortisol, o intestino deu um tendel. O cortisol é muito importante para a motilidade intestinal. O cortisol é muito importante para a liberação de enzimas. As enzimas que são responsáveis pelo processo digestivo são liberadas também com o cortisol. Então, quando tem muito cortisol, é aquilo. A gente está preparado para lutar quando tem muito cortisol. Então, o corpo vai querer fazer digestão. Ele vai ficar parado esperando aquele perigo que está vindo. Uhum. Então, ele não libera enzima digestiva, o processo digestivo fica mais lento, o intestino fica diferente, porque a motilidade dele fica diferente. Então, se a gente for parar para pensar, as pessoas falam que é o nosso segundo cérebro. É o nosso primeiro cérebro, porque tudo começa ali. Às vezes a gente nem sabe que está estressado, às vezes a gente nem tem consciência de quanto aquilo está nos afetando. Eu dou um exemplo muito simples, que é algo que as pessoas deviam abolir da vida delas, que é a vibração do celular, o som do celular. Tu tá ali parado, viajando, assim, quieto, tranquilo, e daqui a pouco dá aquele bip, ou aquele tu já Uhum. toma um susto. O teu cérebro, ele às vezes ele não percebe que tu tomou um susto, mas o teu corpo sim. E isso faz com que libere cortisol. As pessoas não têm essa ideia. Qualquer episódio que faça com que tu sinta medo, angústia, arrepio, qualquer episódio disso faz com que tu libere cortisol. E imagina se isso acontece 100 vezes no dia.
Como é que fica esse paciente? Então, uma coisa simples, R$ 0. Eu adoro falar coisas que são R$ 0. Eu adoro. Uma coisa simples que é R$ 0 é tirar o som do seu celular, tirar a vibração do seu celular, do seu Apple Watch, do seu reloginho, esse que as pessoas adoram de colocar no pulso, que fica de 5 em 5 minutos, papá, 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 e tu fica ali, ó. Tô mentindo. Verdade. A pessoa tá dormindo e Não vem aqui. valoriza esses pequenos estresses, né? A gente se acostuma com esses pequenos E quando estresses. eu falo de trauma, as pessoas ficam achando que é só aquela coisa assim, ah, morreu minha avó quando eu tinha 8 anos, e aí minha vida mudou. Ah, eu perdi meu pai quando eu tinha 2 anos, e aí minha vida mudou. Ah, não é isso. São traumas maiores, como esses, claro, mas são traumas menores. O estresse do dia a dia, as pessoas não conseguirem lidar com essa carga de estresse, porque estresse todo mundo tem. É óbvio que todo mundo tem estresse, porque não tem como lidar no mundo que a gente vive sem estresse. Uhum. Mas o que eu falo é o seguinte: para que ficar estimulado por esse celular? Não precisa. Uhum. Diminui, modula, lida melhor. As pessoas têm dificuldade de lidar com as coisas, elas têm dificuldade de pensar. E pensar, pessoal, é R$ 0. Pensar é grátis. Não precisa gastar dinheiro para pensar. Porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu não vou comer comida de verdade porque é muito caro. E eu digo, só um pouquinho, amor. Só um pouquinho. Nenhuma comida de pacote é de graça. Nada é de graça. Não existe almoço grátis no mundo. Então, quando tu opta por comer uma coisa que é saudável, quando tu opta por dar para o teu filho uma coisa que é saudável, que tem poucos ingredientes, que é feita sobre um ambiente que não tem óleo vegetal, que é feito sobre um ambiente que não tem açúcar, que é feito sobre um ambiente que não tem glúten, isso faz toda a diferença na vida das pessoas. E pensar assim é R$ 0. Então, a importância que a gente tem que dar para esse intestino é fundamental para que a gente entenda que não evolua isso que eu tinha comentado. Pacientes com Uhum. permeabilidade intestinal aumentada têm mais risco de ter doença de Crohn. E o que provoca o maior aumento da permeabilidade intestinal? O glúten. É. É o que eu vejo todos os dias quando chega cliente novo na Sama. E já chega assim, o que que eu vou comer? O médico falou que eu não posso mais comer glúten. O que que eu vou comer? É porque essa pessoa só comia glúten, né? A visão estava fechada ali no glúten. E isso vai sobrecarregando o intestino de tal forma que ele não dá conta. Não dá conta mesmo. E realmente, gente, só quem tira o glúten da vida é que sabe o mal que o danado faz. Não tem uma pessoa que eu conheço que fala que tirou e que não mudou nada. E Alguma eu coisa para melhor mudou. vou te perguntar uma coisa. Quantas doenças tu já viu que chegaram na Sama? Nossa, é demais, demais. Tem umas doenças que eu nunca nem ouvi falar. Eu tenho uma cliente que ela tem uma doença, essa eu ainda não encontrei ninguém que soubesse me falar sobre isso. Ela sente uma queimação na língua. A Aham. língua dela fica queimando o tempo inteiro. Ela, tadinha, já está até em depressão porque A vive com síndrome da língua ardente. é isso aí. E aí ela faz tudo quanto é tratamento, já não consome glúten, leite, tem uma alimentação mais limpa e continua sofrendo. Mas assim, todos os dias chega um caso, né, lá para mim. Os mais comuns são enxaqueca, a pessoa tem uma enxaqueca crônica, já tomou tudo quanto é tipo de remédio e já nada faz efeito,
né? Esse é o mais comum. Depois é distensão abdominal, muitos gases, muita dor, desconforto. Isso também é demais. Pessoa com dificuldade de raciocínio, aquela pessoa mais lerdinha, sabe? Preguiçosa. Ela para de consumir o glúten, é como se tirasse uma nuvem na frente dela e ela começa a raciocinar, começa a ter mais disposição, não só física, mas disposição mental mesmo, para raciocinar, para estudar, né? Então são coisas assim que todo dia vai chegando alguém falando de maravilhas depois que parou de consumir o glúten. E eu acho que o mais importante não é a gente falar que as pessoas perguntam o que que eu vou comer no lugar do glúten. É que nem uma bariátrica, é que nem o Ozempic. O problema das pessoas é a cabeça. Essas pessoas, elas não conseguem ter uma percepção do mundo, do que é importante colocar num prato, Uhum. do que é importante nutrir um organismo. As pessoas não têm ideia do que é o papel da comida na vida delas. A comida serve para qualquer outra coisa, qualquer uma, menos para nutrir. Uhum. E quando a gente fala isso, as pessoas ficam chocadas. Elas ficam completamente estarrecidas. Como que a senhora está falando isso? É óbvio que eu sei. E aí eu digo, o que que é uma banana? Uma banana é uma fruta. Não, não, só um pouquinho. Hoje de manhã eu perguntei para uma paciente. Eu perguntei para ela, o que que é um abacate? E aí ela me disse, é uma fruta. Eu falei, não, beleza. Mas o que que é o abacate? É uma proteína, é um carboidrato ou uma gordura? Ah, eu acho que é um carboidrato, né, doutora? Porque ele vira gordura no corpo, né? E eu falei, não, ele é uma gordura. Tu acha que se ele fosse um carboidrato, ele é bom ou ele é ruim para comer? Ah, não, mas todo mundo fala que abacate é bom. Então eu falei, então não deve ser um carboidrato, né? Porque carboidrato em excesso também não é bom. As pessoas não têm ideia do que elas fazem, elas não têm ideia do que elas comem, elas não têm ideia dos alimentos, elas não têm ideia dos nutrientes, elas não têm ideia das vitaminas, elas não têm ideia dos minerais, elas não têm ideia de nada. Uhum. E quando tu não te apropria dessa ideia, tu continua doente. Uhum. Quando elas vão lá na Sama, ou quando elas vêm no consultório consultar, a gente fica com elas 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas a gente não tá na casa da pessoa. A gente não pega ela pela mão. A gente não dorme, não acorda. Então, se a pessoa não se apropriar da doença e não se apropriar da cura da doença, ela nunca vai se curar. Uhum. Porque o processo não é meu, não é teu. O processo é da paciente. E se ela achar que a responsabilidade é tua, porque tu tá vendendo a comida para ela, e eu vou confiar no que ela tá fazendo. Não! Não! Porque ela não vai comer só o que tu tá fazendo. Ela tem Uhum. que comer outras coisas. Aquilo ali é para ajudar. É uma bengala. Para a gente começar a pensar diferente, para a gente começar a fazer diferente, para a gente começar a ter resultados diferentes. Mas se ela não se apropriar disso, se ela não souber que aquilo ali realmente é importante, que ela precisa saber o que é um carboidrato, ela precisa saber o que é uma proteína, ela precisa saber o que é uma gordura, ela precisa saber o que existe num pão, o que é um açúcar, para que serve aquele pão, o que tem de nutriente ali, para que serve uma pizza, um biscoito clube social. Hoje o paciente falou que comia clube social. Eu nem me lembrava das clubes social. A paciente falou, eu comi uma clube social. Eu falei, caraca, uma clube social. Então, assim, se a paciente não sabe o que é uma clube social, fica muito É. difícil. Esse
final de semana, estávamos num sítio, numa roça, e meu filho, além de autista, é celíaco. Então, eu tenho todo o cuidado quando eu saio com ele, eu tenho todo o cuidado com a refeição. Eu levo as panelas e quando eu vou ficar mais dias fora, eu de vez em fazer a marmita, eu levo as panelas e faço ali para ele. E a família estava fazendo, o cardápio era churrasco, e resolveram fazer em cima da hora ali um salpicão. Sabe o Que que é coisa salpicão? boa. Batata palha com cenourinha e tal. Aí eu falei com o Samuel. Falei, filho, o almoço de hoje vai ser churrasco e salpicão. Eu não vou fazer arroz para você, tá? Porque já tem um salpicão. Tá, mãe. As minhas cunhadas olharam para mim, não acredito. Você não vai fazer arroz para ele? Falei, não, gente, já tem salpicão. E Para batata que vai ter o arroz? Não, mas precisa de um arroz. Eu falei, não, gente, mas é carboidrato com carboidrato, não precisa não. O churrasco já tem a proteína, já tem até a gordura lá da carninha e o carboidrato de salpicão, tá ótimo. Não, mas não pode. Como que você vai fazer salpicão com arroz, sem arroz? Eu falei, eu volto à pergunta. Como que você vai comer salpicão com arroz? Porque é uma coisa ou outra. Na minha cabeça é assim, um prato tem que ter proteína, carboidrato, gordura. Mas amor é tua família. Tu imagina a família das pessoas que não têm o conhecimento que tu tem. Então, Não fazem ideia. o que a gente faz aqui, que assim, às vezes, meu marido fala assim, por que tu vai fazer mais live? Ele fala sempre isso, né? Mais live, tu tem tanta live, eu tô botando as lives todas no YouTube, né? Então, Uhum. eu tô tentando levar tudo pra lá, enfim, porque as pessoas reclamam que no Instagram não dá pra ver, não dá pra rever, não sei como é que funciona É. a história. E aí, o meu marido fala, pra que tu vai levar? Pra que tu vai fazer mais live? E eu digo assim, todo dia chega gente. É. E todo dia chega gente que não sabe nada, que não tem ideia de nada. Se a tua família, que é a tua família, tem... Há quantos anos tu tem a Sama? A Sama já tenho há 6 anos. Então, não é 6 meses, não é 6 dias. São 6 anos numa luta diária com o teu filho. Uhum. É. 6 anos. E elas sabem por que que tu criou, o que que o Samuel melhorou, como que ele tá agora, Uhum. como que ele era. Pessoas da tua família sabem disso. Acompanharam o processo de vocês e sabem o quão bem sucedida tu és no tratamento do teu filho. Uhum. Mas tu imagina quem não tem isso. É. Muita gente que não tem. E eles têm dificuldade de entender isso. E eu falo muito isso para os pacientes. Eu falo muito, meu amor, se tu não souber o que que é cada elemento, tu vai fazer um prato ruim. Se tu não entender o que que é cada elemento no teu prato, tu vai colocar demais de alguma coisa. E isso É. faz parte do processo também. Como Uhum. acontece, o salpicão ele não combina com arroz. Não precisa, né? Mas é isso. Por isso que a gente tem que vir aqui mesmo, passar a informação, trazer esses conteúdos, porque é isso. Todo dia chega alguém diferente e uma pessoa que a gente conseguir passar uma mensagem nova já valeu, né? O nosso trabalho aqui já valeu. Bom, Doutora, agora me fala sobre o Crohn. vamos lá. São os sintomas que podem diferenciar o Crohn de uma retocolite ulcerativa? Na verdade, os sintomas que diferenciam não tem muito que a gente falar sobre. Por quê? A sintomatologia é muito parecida. Muito parecida. Os pacientes, eles não precisam ter todos os sintomas, claro, né? Então, a Uhum. gente vai falar que, assim, muitas vezes a gente tem sintomas intestinais,
E esses sintomas intestinais podem vir desde uma flatulência em excesso. Tem gente que tem flatulência, que tem gases em Uhum. excesso. E esses gases podem ser com cheiro, sem cheiro, enfim, dependendo da microbiota da pessoa. Então tem gente que distende muito a barriga, tem muitos gases, às vezes tem dor, não só para evacuar, tem dor e não entende Uhum. que tem dor. E eu acho que uma coisa que a gente tem que chamar muita atenção é que essa dor, ela não é necessariamente num lugar só da barriga. Às vezes as pessoas acham que a dor é só no quadrante direito, às vezes acham que é só no quadrante... Não, ela pode ser uma dor dependendo do local onde o Crohn pode acometer. Uhum. Ele vai acometer mais porções mais terminais, enfim, do intestino grosso principalmente, mas ele pode estar em todo o trato gastrointestinal. Ele pode ser da boca ao ânus. Tanto que pessoas que têm aftas, muitas vezes, muitas feridas na boca, daqui a pouco a gente pode começar a pensar que isso pode ser doença de Crohn também. Porque é uma doença que tem essa característica de ser umas úlceras. Então, às vezes, Uhum. pode ter alguma coisa na boca que cura, que tem dificuldade para curar, e a gente talvez tenha que investigar. Além da dor, além da distensão abdominal, a gente chama atenção à questão da diarreia com fezes ou a evacuação com fezes. Fezes ou sangue? Com sangue, Ah. desculpa. As fezes com sangue. Ou com muco. Ou às vezes um muco Uhum. até mais amarelado. Então, isso é um sinal que a gente precisa investigar. Se o paciente tem, ou se você conhece alguém que tem isso, eventualmente, ou sempre, ou enfim, diarreia com sangue, diarreia com pus, diarreia com muco, precisa procurar um médico com urgência, Uhum. que precisa de investigação. Então, a gente não faz o diagnóstico de retocolite ulcerativa ou de Crohn clinicamente. A gente faz esse diagnóstico através da endoscopia e da colonoscopia. Uhum. Na colonoscopia e na endoscopia, o médico, o endoscopista ou colonoscopista, ele tem uma certa experiência e muitas vezes ele já faz o diagnóstico, mas ele vai fazer a biópsia igual. Mas ele olhando, dependendo do quadro do paciente, ele já vai poder dar ou te dizer alguma coisa até sair o resultado da biópsia. O paciente ele pode ter febre, então muitas vezes febres inexplicáveis, com quadros abdominais também inexplicáveis, a gente também pode pensar nisso. Uhum. E uma coisa importante que eu acho que a gente tem que falar é que muitas vezes perdas de peso inexplicadas, cansaço inexplicado. Por quê? Porque a doença de Crohn, por ela ser uma doença inflamatória, por ela ser uma doença de característica desse atapetamento, dessa destruição do intestino, é uma doença muito desabsortiva. Então, esses pacientes têm dificuldades em absorção dos nutrientes na alimentação. Uhum. Então, muitas vezes, eles têm quadros de emagrecimento, de fadiga crônica e, às vezes, de febre, porque é uma doença inflamatória. Então, todas essas características que eu estou falando são características que podem estar presentes na doença de Crohn, mas também na retocolite ulcerativa. Só que o Crohn ele é uma doença mais florida. Ele é uma doença mais cheia de sintomas. E às vezes a retocolite não, ela é mais discreta, vamos dizer assim. Uhum. Ela é, não digo tranquila, porque as duas doenças são ruins, mas Sim. ela tem características um pouco mais leves do que a doença de Crohn. Uhum. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que chamar atenção e que as pessoas muitas vezes não entendem é que a doença de Crohn, ela dá, diferentemente da retocolite ulcerativa, muitos sintomas extraintestinais. Então, uma das que eu vou trazer assim, muitas características
que muitas vezes as pessoas não percebem são inflamações, erupções na pele, podem acontecer na doença de Crohn e muitas vezes as pessoas não correlacionam com a doença de Uhum. Crohn. Dores nas articulações, nas juntas. Então, esses pacientes têm muitas dores e principalmente nas articulações, até mesmo às vezes episódios de artrites. Esses pacientes podem ter infecções nos olhos de repetição, das mais variadas formas. E uma outra coisa que eu acho que chama muito atenção e que as pessoas não dão valor são as pedras nos rins e infecções de repetição do trato gênito-urinário. Então, muitas vezes, essas características extraintestinais estão presentes na doença de Crohn, só que o paciente não tem diagnóstico e ele fica com aquela infecção de repetição urinária ou com aquela pedra no rim de repetição ou com algum processo ocular crônico, vai no médico, no oftalmologista, não resolve. Ou então ele está sempre com dor, com artrite, também não resolve. Ele está sempre com aquela dor de repetição. Então, assim, ou uma ferida, algumas coisas na pele que estão sempre meio mal, sabe, mal explicadas, mal resolvidas. Tem tanta gente com coisa na pele tão mal explicada, tão mal diagnosticada, tão mal tratada. Então, isso está muito correlacionado, sim, com a doença de Crohn e com as manifestações extraintestinais da doença de Crohn. Então, entender isso, diagnosticar, pensar, é o papel do médico da medicina funcional. Uhum. Nossa, que explicação clara e objetiva. Gente, como não apaixonar pela medicina funcional integrativa? Não tem lógica não apaixonar. Só quem não conhece mesmo para não apaixonar. Porque é isso, é pensar em cada detalhe, em cada sintoma que pode estar associado e não pensar só ali no local, né? E eu anotei mais vários outros sintomas para a gente falar. Vários sintomas. No... Nas doenças, nas complicações do Crohn, eu acho que é a coisa mais importante, por isso que eu anotei para a gente sempre lembrar, né? Esses pacientes com o diagnóstico da doença de Crohn, eles têm mais osteoporose, eles têm mais doenças trombóticas, então eles têm mais formação de coágulos de sangue, então eles vão ter mais tendência a ter trombose. Eles vão ter mais anemia, por causa das deficiências nutricionais, né, que eu já tinha falado. Esses pacientes com Crohn têm mais doenças no fígado e na vesícula. Esses pacientes com Crohn têm mais fissuras, aí a gente já entra bem na parte específica do intestino. Fissuras anais, fístulas. Fístulas são ligações entre locais diferentes, vamos dizer assim, entre o intestino e um outro local. Isso é uma fístula. Obstruções intestinais, perfurações intestinais, enfim. Então, esses pacientes, eles têm mais complicações do que os outros pacientes, do que pacientes que tenham outras doenças. Então, a doença de Crohn é uma doença muito sistêmica, é uma doença muito grave, principalmente quando está exacerbada, e ela pode ter qualquer parte do corpo. Então, a gente falou de pele, a gente falou de fígado, a gente falou de vasos, a gente falou de osso, a gente falou de olhos, então, a gente falou de articulação, a gente falou de tudo. Então, Crohn, ele é uma doença que ela é muito sistêmica. E ela pode acometer muitos órgãos, ela pode trazer muitas complicações. Então, é importante que a gente trate o Crohn, que a gente tenha essa noção de que o Crohn é uma doença que tem um tratamento através da medicina tradicional, com os imunobiológicos, com corticoide, com enemas, com antibióticos, enfim, a gente tem um tratamento que já é bem sedimentado dentro da coloproctologia, dentro da gastroenterologia, mas a gente tem muita coisa para fazer para esses pacientes do ponto de vista funcional. E talvez o que mais faz resultado
e traz resultado é uma boa alimentação. Então, muitas vezes, os pacientes, quando estão em exacerbação, eles se beneficiam demais de uma dieta mais limpa. Uhum. Tem uma corrente que diz que eles poderiam comer mais carne vermelha. Quando esse paciente está em exacerbação, qualquer exacerbação de doença intestinal, eu não gosto de nada que vá fermentar muito tempo, que vai ficar muito tempo no intestino. Eu não gosto. Eu prefiro uma dieta mais branca, que eu chamo, uma dieta mais sem resíduo. Então, eu tiro fibras, eu tiro carne vermelha por um período, então eu deixo peixe, eu deixo frango, eu boto batata, boto arroz, boto alimentos de fácil digestão, porque esses alimentos têm uma mais fácil digestão, né? E tiro alimentos com muita fibra e tiro alimentos com muita fermentação, porque isso é bem ruim do ponto de vista de trânsito também intestinal, porque às vezes o que acontece? O paciente precisa deixar o intestino descansar. Quando a gente está com gripe, o que acontece? Qual é a melhor coisa para gripe? É um chazinho de cebola, um chá com mel, um chá com guaco, um chá com brócolis. Não, amor. A melhor coisa para gripe, a melhor de todas, é um atestado médico. É descansar. É deixar o teu corpo se curar. É respeitar o momento que ele está. E o paciente com Crohn, ele está com um processo ruim no intestino, grave no intestino, na exacerbação. E o que ele tem que fazer, talvez, é deixar o intestino descansar. Então, uma das coisas muito interessantes para o paciente com doença de Crohn, e aí as pessoas vão dizer, ai, que horror o que ela está dizendo. Se ela está dizendo que o paciente é anêmico, se ela está dizendo que o paciente tem deficiência nutricional, como é que ela está dizendo isso? Mas é fazer jejum. Muitas vezes, deixar esse intestino descansar através do jejum, na exacerbação, é uma excelente técnica de tratamento. Só que os pacientes, eles são, que nem tu falou. Ontem uma paciente me falou isso. Doutora, como é que eu não vou comer? Eu vou ficar fraca. Eu vou ficar sem energia. Eu vou ficar muito doente. Aí eu convido vocês para verem aqueles cortes do programa do Dr. Nau. Sabe aquele do Quilos Mortais? Sim. Que ele chega para aquelas pessoas obesas e as pessoas dizem, doutor, como é que eu não vou comer? Eu vou morrer, eu vou ficar fraca. E ele diz, meu amor, tu comeu pelos próximos 30 anos, fica tranquila que não vai dar nada. As pessoas têm reserva, não é por causa de 1, 2, 3 dias que elas vão morrer e que elas vão ficar fracas. As pessoas passam 12 horas dormindo durante a noite e todo mundo acorda vivo no outro dia. E não comeram durante 12 horas. Durante o dia, as pessoas têm um desespero tremendo em comer, como se aquilo ali fosse a razão da vida delas. Então, quando a gente tem uma doença como a doença de Crohn, como a retocolite ulcerativa, que são doenças muito graves intestinais, a gente precisa deixar esse intestino descansar. E talvez uma das coisas mais importantes seja fazer o jejum. E uma dieta sem resíduo. Uma dieta fácil. Nos Estados Unidos eles chamam de dieta elementar, que é uma dieta simples, fácil para o intestino, tranquila para o intestino. Quando a gente faz esse tipo de dieta, primeiro, a gente tira a maioria dos alérgenos. Porque a gente não vai comer óleo vegetal, a gente não vai comer açúcar, a gente não vai comer alimento processado, a gente não vai comer alimento industrializado, não vai tomar leite, não vai comer queijo. A gente vai tirar muito alérgeno, muito toxina, muito irritante. Então a gente já
também vai dar um descanso para esse intestino. O interessante da doença de Crohn talvez seja descobrir alguns alimentos que esse paciente possa ter uma sensibilidade maior. A gente pode fazer um teste, né, de sensibilidade alimentar. A gente todo paciente com doença de Crohn deve, no período que não está em exacerbação, fazer um coprológico funcional para entender, e até porque os marcadores são bem específicos e a gente tem uma noção de como está a doença, com alguns marcadores como calprotectina, como lactoferrina, enfim, até como a própria zonulina, a gente tem como ver coprológico funcional. Então, todo paciente com doença intestinal, na verdade, toda pessoa do mundo deveria fazer um coprológico funcional, na minha opinião. Todos os seres humanos deveriam fazer um coprológico. Porque a gente ali entende como que é a digestão, a gente entende como que está a absorção, a gente entende como que está a microbiota, a gente entende como que está o sistema imunológico, a gente entende como que está a inflamação, a gente entende como que está o intestino. Como é o funcionamento global do intestino. Então, talvez fazer essa questão da sensibilidade, fazer a questão do exame do coprológico funcional, seja um bom caminho para começar a perceber e entender qual a melhor dieta que vai ser para ti. Porque provavelmente tu precisa de uma dieta especial para o resto da tua vida. E não é a dieta que o coloproctologista ou que o gastroenterologista diz, que é: come quando tu tá com fome. Pode comer tudo. Pode comer um sorvete, não tem problema. Tá com vontade? Vê se tu tolera. Pode comer um pedacinho de pizza, come um pãozinho com margarina. Não é essa a dieta. Se fosse isso, estava todo mundo curado, pessoal. A dieta para o paciente com doença autoimune, ela é muito específica. Não só por um período, talvez pelo resto da vida. Ai, você vai falando, eu vou lembrando de pessoas que eu sei que tem e que não segue essa linha, tá só na base dos corticoides, antibióticos. E exatamente essa recomendação. Mas é Deixa comer à vontade. Se tolera, né? Vai. Ai, que vontade de abrir a cabeça, toma aqui a informação, fecha a costura, mas cada um tem o seu momento de receber informação, né? Eu aprendi isso ao longo dessa caminhada, que não adianta eu chegar com a informação pronta. Por isso que eu venho aqui, estou aqui nesse espaço. Quem quiser aprender, seja muito bem-vindo, mas eu não posso chegar e tentar falar, porque se a pessoa não quiser aprender, assim como eu também, tem assuntos que às vezes a pessoa vem falar comigo, eu não estou no momento de aprender determinada coisa, né? Pode ser que seja algo importante para mim. Óleo essencial, por exemplo, eu demorei anos para me render aos óleos essenciais. Agora estou apaixonada, estou usando há pouco tempo e estou apaixonada. Então agora eu quero saber do assunto, mas há quanto tempo eu ouço falar de óleo essencial? Então não era o meu momento, agora eu vejo que é o meu momento e quero aprender, estou aberta, né? E assim é outras pessoas. Acredito que outras pessoas sejam assim também. Eu vou só falar de um estudo, de um trabalho que eu achei bem legal para a gente comentar nessa live. Não sei se tu me permite, mas é um trabalho, ele é mais antigo, mas ele é muito interessante. Eu vou colocar lá no meu grupo do Telegram, depois da live, do WhatsApp. Eu tenho um grupo no WhatsApp que eu às vezes coloco os artigos, enfim, eu vou colocar esse trabalho lá porque eu achei um trabalho muito bacana. Então é um estudo que comparou uma dieta de eliminação e reintrodução, que são as dietas que eu acabo fazendo com os pacientes, né? Eu sempre faço dieta de eliminação e de reintrodução. Na verdade, eu não dou dieta para o paciente, eu converso com ele sobre os alimentos e se ele tem dificuldade, ele procura uma nutricionista que saiba fazer bem dieta de eliminação. Mas esse estudo, então, comparou o efeito da dieta de eliminação e de reintrodução com os corticosteroides, com os corticoides orais, né? Para manter a remissão da doença de Crohn depois de uma dieta elementar. Então, eles fizeram uma dieta elementar e depois fizeram grupos
com dieta e corticoide e sem dieta, só com dieta, tá? Pra gente ter essa ideia do que aconteceu. Então, assim, eles foram acompanhados durante 2 anos, pacientes com Crohn, tá? E o grupo da dieta foi reintroduzindo os alimentos. Existe todo um protocolo de dieta de eliminação. Eu explico para o paciente como é que reintroduz o alimento. Cada alimento a gente reintroduz num período. Esse período tem que se repetir por alguns dias. Depois a gente para. Tem todo um protocolo de dieta de eliminação. Uhum. E se excluindo aqueles que tinham sintomas. A gente também fala do diário, né? Isso é bem interessante. Então, a dieta de eliminação ela é composta pela dieta e mais um diário. Em comparação com o grupo dos esteroides, aqueles no grupo da dieta, então foi esteroide e dieta, demonstraram ter períodos significativamente mais longos de remissão da doença e uma taxa de recaída menor após o período de 2 anos. Olha aqui, comparação com corticóide. A gente não está falando em comparação com outra dieta. A gente está falando dieta versus corticoide. E aí, anota aí. Agora é a hora do caderno. Anota aí o que eu vou falar. Agora vem a parte mais importante. Milho, trigo, fermento, laticínios, ovos, centeio, café e chá foram documentados como os gatilhos alimentares mais comuns. O estudo demonstra, então, que evitar intolerâncias e sensibilidades alimentares a longo prazo é essencial para a manutenção da doença de Crohn. O que eu quis trazer com isso? As pessoas elas não entendem a importância da comida, elas não entendem, elas não conseguem entender a importância da comida. E eu não estou comparando comida com outra comida, eu não estou comparando chá com café, eu não estou comparando trigo com não trigo. Não! Eu estou comparando dieta com o tratamento padrão ouro para o tratamento da doença de Crohn, que é o uso do corticosteroide. E esse estudo mostrou que ele é melhor. Vocês entendem a verdade do que a gente está falando? Quem é o coloproctologista que fala da dieta? Quem é o coloproctologista que fala sobre sensibilidade alimentar? Quem é o gastroenterologista que diz que se tu tem intolerância, tu precisa fazer um caderninho, um diário, um recordatório para saber o que está exacerbando? Isso. Não falam, não falam. E aí, só para a gente terminar, porque senão a gente vai ficar até amanhã. Mas eu anotei mais algumas coisas bem interessantes que eu acho aqui, se tu me permite. Não pode. Se você tiver com disponibilidade, vamos falar. Então, assim, suplementos que eu fiz uma revisão sobre os mais interessantes para a doença de Crohn. O zinco. O zinco, ele é fundamental para a cicatrização. E muitos pacientes com doença de Crohn têm deficiência de zinco. Então, a cicatrização do tecido também intestinal, dessa mucosa ruim, é muito importante pela suplementação de zinco. O que eu falo sempre sobre o zinco? O zinco é um mineral que ele intoxica. Então, não faça suplementação de zinco sozinho. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E o que a gente vê é muita gente com desproporção zinco-cobre. E isso afeta o cérebro. Então, não se toma zinco sem acompanhamento médico. Pelo menos não em dose alta, né? Então, assim, quer tomar uns 10 miligramas de zinco? Até dá para ser. Mas tem que saber como é que tá o teu cobre também. E não se toma cobre sozinho. Então, tudo é um equilíbrio. A vitamina D, né? A vitamina D é a vitamina
que faz parte das doenças autoimunes. A gente precisa ter ótimos níveis de vitamina D em todas as doenças autoimunes. E a doença de Crohn não ia ficar de fora. Uhum. É importante que a gente entenda que a suplementação é fundamental para os pacientes com doença de Crohn. Ela regula, tem 2 trabalhos bem bacanas aqui, ela regula, então, as citocinas inflamatórias, ela diminui a PCR, ela diminui o risco de câncer coloretal e de anemia nos pacientes com doença de Crohn. Uma outra coisa muito bacana é o uso dos ômegas. Os ácidos graxos essenciais têm propriedades anti-inflamatórias e na doença de Crohn mostrou diminuir e reduzir a taxa de até 15% de exacerbação dos pacientes. Então é bem interessante. Eu estou só pincelando os estudos que eu dei uma notadinha, tá? Uma outra coisa muito bacana é a gente poder utilizar de alguns fitoterápicos, como por exemplo a curcumina. A curcumina, ele é um poderoso anti-inflamatório e a gente tem efeitos, então, não só no intestino, mas também efeitos sistêmicos. A curcumina, ela tem um efeito anti-inflamatório sistêmico, no corpo todo. Então, pacientes que têm sintomas extraintestinais que podem estar correlacionados com a doença de Crohn, é muito interessante que possa usar a curcumina, se não tiver nenhuma sensibilidade ou intolerância. E a última coisa que eu quis trazer aqui é a babosa. Eu gosto muito de aloe vera. Uso menos do que eu gostaria, porque não tem aloe vera de muita qualidade no Brasil. Mas quando você tem a babosa, e muita gente tem, é R$0, né? Babosa é R$0. Tem muita gente. Gente, eu tenho babosa na minha casa. Eu sei, amor, assim. De babosa. Muitas pessoas têm aloe vera. Tem que saber tirar, tem vídeo no YouTube, como é que funciona, como é que se come e tal. Uhum. A babosa, ela é bem bacana para várias doenças do intestino. E não ia ser diferente para doenças de Crohn e para retocolite ulcerativa. Então, pode melhorar quadros, principalmente de diarreia ou de pacientes com muita dor, muita sensibilidade intestinal. Só que tem essa questão, a babosa, a gente não pode comer o látex da babosa. Então tem que saber tirar, saber tirar toda a... Então por isso que eu não prescrevo muito, porque é muito difícil. Mas tem vídeo no YouTube que ensina, então assim, se você não tem R$0, você tem doença de Crohn, você tem retocolite ulcerativa e você tem a babosa em casa, veja o vídeo do YouTube, como é que tira e tal, e insira no seu dia a dia a ingesta da aloe vera, que você pode ter bons resultados e pode realmente melhorar algumas questões, principalmente correlacionadas com diarreia. Essa foi a revisãozinha que eu fiz. Então, acho que tem bastante coisa que pode ajudar bastante o pessoal. Nossa, isso foi uma aula. Isso não é live, não. Isso é aula mesmo. Nossa, que conteúdo riquíssimo. Valeu por uma consulta aqui. Tenho certeza que muita gente que está aqui está encantado, assim como eu. Estou vendo os corações subindo, porque é muito detalhe. Assim, em pouco tempo você conseguiu passar detalhes que são importantes. Eu vi aqui algumas pessoas falando que tem a doença de Crohn e que nenhum profissional falou nada sobre alimentação, tratando só com medicação, e descobriu pesquisando, olha aqui, a Rosane falando, fui descobrir pesquisando e assistindo as lives da doutora Gabi. Então você já ajudou a Rosane nesse tratamento da doença dela. Eu vi um outro comentário aqui para cima, é uma pessoa falando que tem Crohn, mas que os médicos dela... Aqui, ó, recebi... Não, esse aqui eu já li. Falando que ninguém falou com ela sobre alimentação. Na verdade, falaram que a alimentação não tinha nenhuma ligação com Crohn. Pois então, né? E que é isso. ela segue? O médico que deu o diagnóstico, ela vai seguir aqui o que você está falando. Então, as pessoas ainda ficam muito perdidas nesse assunto. Eu não consigo conceber uma doença ligada ao intestino que não esteja relacionada à alimentação. Talvez se a pessoa tivesse com uma conjuntivite, possa até falar assim, não tem ligação nenhuma, né? O olho com o intestino. Mas no intestino, falando que não tem ligação com a alimentação, eu sinceramente não consigo conceber isso.
eu vou te dizer que tudo tem relação com o intestino, até uma conjuntivite. Tudo. Hoje eu falei para uma paciente, né? A paciente, hoje eu atendi muito, tanto que eu me atrasei, né? Mas assim, a paciente pegou e me disse assim, não, doutora, é porque eu tô com isso, sintomas todos oculares, né? Eu falei, não, isso aí a gente vai investigar, provavelmente tem uma relação com o teu intestino e tal, conversei e tudo, né? E eu falei assim, o olho é tão importante, mas tão importante, que tem um médico só pro olho, tu já pensou nisso? A complexidade do olho, porque se a gente for para pensar, o olho não é que nem o coração, né? Não é que nem o rim, não é que nem o fígado, não é que nem o pulmão. Olho é o olho, né? Olho. Mas é tão complexo e ele está tão correlacionado com tudo que acontece no nosso corpo que ele tem um médico que é só para ele. Imagina, tu tem uma pessoa que é especialista no olho. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas eu falei para a paciente ficou, é mesmo, né, doutora? O médico é só do olho. Eu falei, amor, ele é só do olho, que nem ele é só do rim, que nem ele é só do estômago, que nem ele é só do coração, que nem ele é só do pulmão. O olho é tão ou mais importante do que qualquer outro, porque ele é um órgão tão pequenininho e ele é extremamente complexo. Então, assim, as pessoas não têm essa ideia, e por isso que eu quis trazer essas questões de infecções de repetição de olhos, por exemplo, que estão relacionadas com a doença de Crohn, porque as pessoas não têm ideia de que qualquer coisa que acontece no teu corpo tem uma causa. E provavelmente essa causa também tem a ver com o intestino. Uhum. Então, se as pessoas não pararam para não começarem a pensar nisso, porque as pessoas acham, eu tô com dor de cabeça. Eu tô com dor nas juntas. Eu tô com uma ferida na pele. Eu tô com queda de cabelo. A minha unha tá fraca. Não, mas isso é normal, eu sempre tive. Uhum. A gente Gata, acostuma, né? não é normal, amor. Não é normal. Uhum. Pode ser normal. É. Normal é a nossa máquina funcionar em perfeito estado, né? Esse é o normal. Pode ser comum. Muitas pessoas com dores, muitas pessoas com sintomas, mas normal não é, com certeza. Deixa eu ver aqui algumas perguntas, doutora, na caixinha, para a gente finalizar. Doutora, qual a explicação para o período pré-menstrual e o intestino ficar pior na doença de Crohn? Na verdade, a gente tem uma sensibilidade aos hormônios. E essa sensibilidade dos hormônios, ela também pode estar alterada, por quê? Porque a gente tem um feedback intestinal desses hormônios. E quando a gente tem uma doença de Crohn, esse feedback também está prejudicado. Então, muitas vezes a gente tem predominâncias ou desequilíbrios hormonais por essa dificuldade. A gente tem uma microbiota que é responsável por essa clivagem, por esse processamento, por esse feedback, por esse biofeedback dos hormônios. E quando a gente tem uma microbiota doente, isso é muito prejudicado. Então, muitas vezes, o que acontece? Essa paciente tem um desequilíbrio também hormonal. Lembra que eu falei, tudo tem a ver com o intestino. Uhum. Por causa da doença de Crohn. Então, o que acontece? No período pré-menstrual é o período onde mais os hormônios caem. Então, é onde a gente tem mais sintoma. Uhum. Porque o nosso ciclo hormonal, ele é bem das mulheres, né, que estão bem, ele é bem, vamos dizer assim, bem corriqueiro. No primeiro parte do ciclo, a gente tem um predomínio de estrogênio. No meio do ciclo, quando tem ovulação, a gente tem quase todos os hormônios altos, incluindo o LH e o FSH, que são hormônios mais altos, não são hormônios dos ovários. E depois, na segunda fase do ciclo, a gente tem uma predominância de progesterona. E quando tudo isso cai, a gente menstrua. O que é a TPM? É esse desequilíbrio hormonal, principalmente quando a gente vai menstruar, porque os hormônios estão baixando, estão se desequilibrando, estão baixando e a gente sente inchaço, quer vontade de chorar, quer comer as paredes, fica muito, às vezes, muito irritada, fica outra pessoa, né? Nós somos duas Uhum. pessoas, na primeira fase do ciclo e na segunda fase do ciclo. E na TPM parece que tudo se junta e ainda fica pior.
Então, o que que acontece? Se essa mulher tem uma doença de Crohn, tem uma dificuldade intestinal nessa microbiota, tem uma dificuldade nesses hormônios, quando chega a parte da TPM, vamos dizer assim, desse pré-menstruação, desse pré-menstruação mesmo, isso fica pior ainda. Porque ela já tem mais dificuldade nessa questão hormonal. Uhum. Então é importante que essa mulher, ela trate também esse intestino para tratar também esses hormônios. E muitas vezes essa mulher pode fazer uma reposição de mínimas doses de hormônio enquanto ela está nesse tratamento do Crohn. Por quê? Porque uma coisa não exclui a outra. Não quer dizer que tu vá não tratar o Crohn, porque daqui a pouco aquele estresse, aquela preocupação, aquela labilidade emocional, aquela irritabilidade também prejudica a doença de Crohn. Então, uma coisa não exclui a outra. É muito Uhum. que a gente veja a paciente como um todo. Por isso que a medicina funcional é tão bacana. Porque a gente consegue entender, a gente consegue trazer isso para a paciente, mostrar para a paciente que é importante e que se ela não melhorar do intestino, provavelmente os hormônios também não vão melhorar. Quantas mulheres têm endometriose? No É verdade. intestino doente? Quantas mulheres têm enxaqueca na menstruação, na ovulação? O intestino doente? Quantas mulheres têm síndrome dos ovários policísticos? Intestino doente? É. Deixa eu só colocar o último comentário aqui para a gente encerrar. A gente já falou, mas só para reforçar aqui com o pessoal, da Cássia Necal. Boa noite, fui diagnosticada há pouco com doença de Crohn. Minha médica me falou que não há dieta. Amor, Então, troca de... não custa, né, pegar mais opiniões, Não, na se verdade, quiser ter mais qualidade de vida. a gente não tem que abandonar o médico da medicina tradicional. A gente tem que consultar com o médico da medicina funcional. E aí, quando voltar na consulta, dizer, olha, eu não fiz o que tu mandou. Eu fiz isso aqui, ó. E eu tô Uhum. bem. Tu sabia que isso aqui funciona? E aí o médico vai dizer, é mesmo? Mas o que acontece? Pois então, quem sabe o senhor precisa estudar mais um pouco para ajudar mais pacientes, porque a mim o senhor não ajudou. Quando os pacientes começarem a fazer os médicos pensarem, a medicina vai mudar. Enquanto os pacientes ouvirem o que os médicos têm para falar, ficarem quietos, saírem com uma receita do consultório e achar que aquilo ali é uma verdade absoluta, a medicina Uhum. está para pior. Então, os médicos, eles precisam estudar, eles precisam abrir o computador na frente do paciente. E se o paciente está dizendo, quantas vezes eu abri meu computador na frente do paciente? Quantas vezes? A paciente chegava para mim e dizia assim, doutora, é verdade que anticorpo contra a tireoide, o glúten faz melhorar? E eu dizia, vamos dar uma olhada. Aí eu abria o computador e eu mostrava. Tá vendo aqui? Olha só quantos trabalhos que mostram que o glúten prejudica, aumenta a quantidade de anticorpos contra a tireoide. E olha o que está aparecendo aqui. O glúten Uhum. dificulta a metabolização do hormônio que tu toma pela boca para tireoide. E aí a paciente ficava me olhando. O hormônio que eu tomo, por isso que não funciona tão bem? Por causa Uhum. do glúten. Não sou eu que estou dizendo, amor. Isso é ciência. Eu só repasso. Eu não sou cientista, eu sou pesquisadora. Eu vivo pesquisando artigos na internet. E isso qualquer médico pode fazer, porque os médicos eles não precisam ser cientistas, eles têm que ser pesquisadores. E antes de eles serem pesquisadores, toda pessoa precisa ser curiosa. Antes de ser crítico e cara de charlatão. Tem que ser curioso.
tem que ir atrás, tem que ler, tem que pesquisar, tem que ler em inglês, tem que botar no Google Tradutor, porque coisa boa não tem em português, tem só em inglês. E é assim que a gente vai curar, é assim que a gente vai melhorar, é assim que a gente vai mudar, e é assim que a gente vai fazer diferente para nós e para as pessoas que a gente ama. E que bom que já existem médicos que têm essa cabeça. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitos profissionais que já estão abertos, que ouvem o paciente, que consideram o que a gente está dizendo, porque é tão ruim quando você chega num profissional, você fala que ou você sente alguma coisa, ou você percebe no seu filho, e o médico fala assim, não, isso não é nada. Se a mãe está dizendo, se eu estou dizendo que eu sinto, é porque é alguma coisa, né? Como não considerar? Mas a medicina está mudando, nós, pacientes, familiares, a gente já está incomodando. A gente vê que não, a gente não chega mais no consultório sem saber nada. A informação ela não é algo exclusivo do médico mais, né? A internet nos deu essa possibilidade de conhecer, de informar, chegar lá e falar, não, doutor, não é bem assim. Eu também li estudos sobre, eu converso com outras pessoas, eu sei que existe esse outro caminho. Vamos tentar esse outro caminho? E os médicos estão começando a se mexer. E é por isso que eu faço questão de toda semana estar aqui conversando com esses médicos que já estão abertos para empoderar as pessoas que nos assistem, para que cheguem no consultório, ainda que vá no médico dessa medicina tradicional, mas que já chegue empoderado, já chegue com informação, que vai saber que não é só sair de lá com uma receitinha de um remédio A ou B que vai resolver, né? Esse médico vai ter que dar conta do recado, ele vai ter que se preparar para nos receber. Então, esse é um trabalho que eu faço com muito carinho e direto eu recebo esses feedbacks de pessoas que ouviram alguma live, alguma informação aqui no Instagram e que tiveram, a partir daí, uma visão diferente daquilo que sentia e buscaram mais qualidade de vida. É só isso que eu quero, que as pessoas entendam que é possível ter qualidade de vida apesar de qualquer diagnóstico. Sendo autista, TDAH, Crohn, lipedema, Hashimoto, não interessa qual seja o seu diagnóstico, você também pode ter qualidade de vida, né? Precisa seguir o caminho certo, começando pela alimentação. Não tem jeito de ter qualidade de vida se não for pela alimentação, né? E aos poucos a gente vai ajustando. Isso é o que eu acredito. Que ótimo. Eu também. Que bom. Queria te agradecer. Muito obrigada. Desculpa ter chego um pouquinho mais tarde, mas eu não consegui. Que bom. Fico à tua disposição, né? Se a gente precisar falar mais de alguma coisa, enfim. Adorei a live, adorei conhecer vocês, adorei o trabalho de vocês, enfim. Acho que quanto mais pessoas com esse propósito, o mundo parece que fica mais colorido, né? Principalmente para quem está doente. Então, muito obrigada, um beijo grande, eu fico à disposição e um beijo para todo mundo que acompanhou e até a próxima. Até. E se Deus quiser, teremos outras lives. Foi ótimo. Deixa eu só convidar todos que estão aqui. A live de semana que vem vai ser uma live diferente, que eu ainda não sei nem como que eu vou fazer. Nós vamos falar sobre autismo. Eu convidei uma advogada especialista em autismo e uma neuropediatra que também trabalha com autismo, e as duas chamam Adrieles. É aí que eu vou me enrolar. Duas Adrieles para essa live. Nós vamos falar sobre o laudo do autismo. O que o profissional, o que o médico precisa colocar no laudo, como ele deve colocar no laudo as terapias, o tratamento nutricional, o tratamento médico, tudo que aquela criança tem direito, para que a família consiga ter acesso a esse direito. Então, a advogada vai nos orientar, a doutora, que é a neuro, também vai nos orientar
como a gente ter um laudo eficiente para não ficar dando voltas e voltas e atrasar o tratamento dessas pessoas com autismo. Tá bom? Então, esse é o nosso tema de semana que vem. Espero vocês aqui. Você Um grande tem que abraço. chamar a Simone. A Simone só trata autismo, é uma médica ali de Curitiba. Ela não é médica, ela é Simone fisioterapeuta ali de Curitiba. Pires. Aguso. Simone Pires? Não, não, essa eu não conheço Eu ainda. o dela e vou te mandar a Valéria também. A Valéria é uma médica, uma neurocientista que trabalha em Minas Gerais e também só trata autismo. Então Ai, me passa, não conheço as duas. Me são duas passa. profissionais. Assim, a Valéria chega a dar raiva de tanto que ela sabe. Às vezes eu tenho inveja das pessoas porque elas sabem demais. Eu não sei nada e aí eu vejo as pessoas falando, eu fico... Mas a Valéria é uma é uma pérola, assim, a Valéria é um Uhum. fora do comum. Então, vou passar o contato para te chamar as gurias, que as gurias são ótimas. Maravilha, ótimo. Então tá, pessoal, obrigada, beijos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.